Seja um artista e crie a sua obra de arte. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, sou estudante de psicologia e eu estava refletindo bastante ontem sobre como que a gente deve ver o mundo, como que a gente deve viver, como que a gente deve ver a nossa realidade. E eu cheguei a uma conclusão de que a gente tem que ver a nossa vida como uma obra de arte. E para que a gente veja a nossa vida como uma obra de arte, nós devemos ser um artista. E agora vem a pergunta: o que é ser um artista? Bom, eu vou dar a minha visão por experiência própria. No passado, eu já fui ator de teatro, já participei de algumas peças de teatro, então eu já estava nesse meio da arte. Eu fiz teatro durante uns 4 anos, me apresentei em alguns palcos, então eu vou dar essa resposta a partir da minha visão de como um artista que eu fui de teatro, certo? Então, o que é ser um artista? Ser um artista é aquele que enxerga as possibilidades além do que o olhar pode ver. Um artista é aquele que sente. Um artista é aquele que sente e consegue enxergar a beleza do mundo em locais em que as pessoas normais, as pessoas convencionais, não conseguiriam enxergar a beleza ou diriam que aquilo é normal. Para mim, na minha visão, o artista é aquele que consegue enxergar a beleza da vida, dos objetos, a beleza de tudo, em cada detalhe em que ele observa, em que ele olha. Para uma pessoa normal, uma pessoa convencional, aquilo seria apenas um objeto. Mas o artista é aquele que vê além da materialidade. O artista é aquele que foca na profundidade. Para mim, esse é um artista. Para mim, um artista é ser isso. É olhar o que está ao nosso redor por uma outra visão daquela que é convencional. Porque o artista, ele não é convencional. O artista é aquele que tem uma visão diferente. O artista é aquele que tem um modo de se expressar de um jeito diferente. O artista é aquele que coloca para o mundo o que ele pensa, o que ele sente, de um jeito diferente. Não apenas por palavras, mas pode ser por pintura, pode ser por uma história, pode ser por uma poesia, podem ser por palavras escritas, pode ser por uma mímica, pode ser por uma imitação, enfim. O artista é aquele que coloca para o mundo a beleza daquelas coisas que não são consideradas belas por todas as pessoas. Então, para mim, o artista é aquele que tem uma visão diferente, aquele que se diferencia mesmo da multidão. Ser artista é isso. Ser artista é ter uma visão diferente, enxergar o belo em objetos, em situações, em contextos em que poucas pessoas ou que as outras pessoas não iriam considerar a mesma coisa, certo? Então, essa é a primeira parte. Eu fiz alguns pontos aqui para não me perder. Então, um artista vê o mundo dessa maneira. Ele vê a beleza onde que os outros não veem. Agora, eu quero levar essa visão um pouco para a nossa vida. Estudando psicologia, atualmente eu estudo psicologia, estou na metade do curso. Estudando psicologia, eu entendi que nós devemos enxergar a nossa vida como uma bela obra de arte que a gente está construindo. Nós precisamos enxergar a nossa vida como uma bela obra de arte. Então a gente precisa escrever a nossa história, construir a nossa história, ir em busca dos nossos sonhos com um olhar focado na beleza. Com um olhar focado na beleza. A gente precisa ter esse olhar diferente, ter esse olhar mais sensível para a nossa vida.
E se a gente quer construir, alcançar os nossos sonhos, se tu quer alcançar os teus sonhos, tu tem que começar a criar, tu precisa buscar ter uma visão do que é belo. Tu precisa ter uma visão daquilo que é fora do convencional. Quando eu estava refletindo aqui, eu ia me perder no assunto, mas enfim, vamos voltar aqui. Estudando psicologia, eu entendi que a gente precisa ter essa visão de que a nossa vida é uma obra de arte, que a gente precisa construir uma bela obra de arte, porque se a gente não tem essa visão, a gente foca muito na negatividade da vida. A gente começa a transformar a nossa vida numa obra que não é bela. A gente começa a transformar a nossa vida apenas em riscos pretos. A gente começa a focar na negatividade da nossa vida e a gente não constrói uma bela obra de arte. A gente só faz rabiscos, e com isso a gente fica preso à escuridão. A gente não consegue ter uma visão do que é belo, a gente não consegue ter uma visão do que é profundo, enfim. Quando eu penso em arte, eu também penso na vida. Porque para mim, a vida é a nossa mais bela arte. A tua mais bela arte, a mais bela arte é a tua vida. E tu precisa ter esse pensamento, essa visão de que a tua vida é uma obra de arte. Por quê? Porque o artista, ele dá toda a sua energia para construir uma obra de arte. No teatro, a gente dá toda a nossa energia. No teatro, o ator dá toda a sua energia para fazer aquela cena, aquela peça bonita, para fazer aquela peça bem apresentada. O ator dá toda a sua energia para criar uma bela peça, uma bela arte. E tu precisa dar toda a tua energia, tu precisa focar para construir uma bela história da tua vida. E tu consegue construir essa bela história a partir desse olhar diferenciado da realidade. Ter esse olhar para a tua vida que o artista tem para a arte. Então, para vivermos bem, a gente precisa construir uma bela obra de arte e nós precisamos entender que a nossa vida é a nossa mais bela arte. A tua vida é a tua arte. Talvez tu não seja um ator, talvez tu não seja um pintor, mas tu é um artista da tua vida. E tu precisa construir a tua arte do modo como tu considera mais belo. Uma coisa mais beleza, é uma coisa muito subjetiva. Então, vai depender muito do que tu considera belo. O que eu considero belo é diferente do que tu considera, mas tu tem que focar nisso, tem que construir uma vida que é bela para ti e não bela para os outros. Tu precisa ter um olhar de artista para a tua vida e não depender do olhar dos outros. Então, olhe a tua vida como um artista vê o mundo. Olhe para a sensibilidade, olhe para a profundidade, olhe para a emoção, olhe para as possibilidades. Um artista vê tudo isso. Então olhe todos esses pontos para a tua vida. Agora, também é importante eu te dizer uma coisa. Um artista, quem já esteve dentro de um palco, quem já esteve no meio de qualquer arte, entende e compreende que no meio do processo, no meio da construção de uma bela obra de arte, sempre haverão dificuldades. Sempre haverão dificuldades.
Erros, dificuldades, desafios sempre farão parte. Mas o artista mesmo tem a boa capacidade de improvisar e de continuar independente do erro. Eu lembro que em algumas peças em si que eu já atuei, eu já cometi alguns erros. Já travei, já falei algo errado, mas o que aconteceu? Eu parei, eu travei? Não. Eu improvisei e apenas continuei. Assim é a vida. Nesse vídeo, inclusive, no meio desse vídeo aqui, no início, eu travei. Fiquei pensando. Esse é o improviso. Esse é o improviso, mas o que vai definir como será a nossa obra de arte, se ela será bela, não são os erros, mas é a nossa capacidade de improvisar e de continuar frente às dificuldades, frente aos desafios. Então, tu tem que pegar essas dificuldades que o artista tem e entender como que ele supera essas dificuldades. É a partir do improviso, é a partir apenas da continuação. Tu tem que entender isso e começar a aplicar na tua vida. Tu precisa viver como um artista. O artista está preparado para o que pode acontecer. Um ator está preparado, um ator de teatro está preparado para o que vai acontecer. É uma luz que vai apagar, vai queimar no meio ali da peça? É uma fala que ele vai esquecer? É alguém que não vai entrar em cena? O artista está preparado. Ele se prepara para isso. E tu precisa pegar, transformar isso que o artista vivencia e levar para a tua vida. Na vida sempre haverão desafios, mas se tu for um artista, se tu tiver um olhar diferenciado, um olhar profundo para a vida, se tu estiver focado na construção da tua história, na construção, na criação da tua obra de arte, podem vir quaisquer desafios que tu vai conseguir superar. O artista é aquele que entende como é a vida, vê a vida de um jeito diferente e leva a vida de um jeito diferente. Porque ele não está preocupado se ele vai errar. Porque ele sabe que na próxima vez ele vai acertar. Se errar, tudo bem, é só continuar. O que é importante é não desistir. Se errou uma frase, se errou alguma palavra, continua. O que não pode acontecer é parar e deixar a peça em silêncio. Porque, como eu disse, quando a gente não constrói a nossa obra de arte, quando a gente não continua na construção da nossa obra de arte, independente dos desafios, independente das dificuldades, nós ficamos no silêncio e nós ficamos permeados pela escuridão. Então, a gente precisa continuar escrevendo a nossa história. Então, continue escrevendo a tua história. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu só quero te dizer uma coisa. Torne-se um artista. Torne-se um artista e torne a sua vida um pouco mais leve. Torne a sua vida mais leve, torne a tua vida a tua mais bela obra de arte. Construa ela, esteja focado nela. Independente dos erros, independente dos desafios, independente do que tu já cometeu, tu ainda tem muita coisa para construir. O que foi, foi. Foca na construção agora. Se tu tem um desejo, se tu tem um sonho, tenta ver o mundo de um jeito diferente. Tenta ver a realidade de um jeito mais profundo, de um jeito mais sensível. Começa a admirar, a apreciar a beleza das coisas. Comece a apreciar a vida assim como um artista aprecia uma bela arte. Assim como um artista cria uma obra de arte.
Então começa a apreciar aquilo que pessoas convencionais, pessoas comuns, não apreciariam. Seja um artista e leve a vida de um jeito mais leve, porque quando tu é um artista, tu entende que o mundo é muito mais daquilo que a gente pode ver, que os desafios, as dificuldades farão parte da nossa vida, da nossa obra de arte, mas que se a gente continua, independente dos desafios, independente dos erros, nós conseguimos construir uma bela história de arte. E está no momento de tu construir a tua história de arte. Me diz, tu está preparado? Tu está preparado para construir a tua obra de arte? Tu está preparado para ser o artista da tua vida? Pensa nisso. Reflete sobre essa pergunta e me responde, porque ela é muito importante. Porque quando tu não vive a tua obra de arte, tu vive para formar, para construir a obra de arte dos outros. Então reflete sobre essa pergunta, reflete se tu está preparado para viver a tua obra de arte, reflete se tu está preparado para ser um artista e me responde aqui nos comentários. Se fez sentido para ti esse vídeo, essa reflexão, se te tocou de algum modo, vai no meu canal e se inscreve porque eu sempre estou trazendo uma reflexão, um pensamento diferente. E tu vai ver que ao longo dos vídeos, algumas coisas irão mudar, muitas coisas estão mudando. Eu acho que esse é o fazer artístico também, é estar disposto a mudar. Quando a gente se propõe a escrever uma obra de arte, quando a gente se propõe a escrever uma bela história da nossa vida, nós entendemos que a vida vai mudar, nós ficamos abertos a mudanças e nós estamos preparados, independente dos erros, nós sempre continuamos. Então, eu ia finalizar, mas não finalizei. Então, reflete sobre tudo isso e torne-se um artista. Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.